Porque melhor seria não conhecer esse evangelho. Melhor seria continuar aonde? Lá fora, no pecado. Amém? Versículo 16. Cristo está dizendo assim, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. Cristo está dizendo aqui, está falando para os seus discípulos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em outras palavras, Cristo está dizendo, cuidem-se de vigiar. Amém? Vigiem em todo o tempo. Fiquem atentos com tudo. E apóstolo Paulo, lá na frente, ele diz o quê? Orai e vigiai em todo tempo. Amém? Cristo está dizendo, vós sois minhas ovelhas, e eu estou vos enviando no meio de lobos. Mas atenção, tenham muito cuidado. Cuidado. Porque vocês têm o quê? Porque vocês têm inimigos. Vós sois ovelhas. E no vosso derredor está Satanás, estão os demônios bramando e agindo como leão, procurando tragar uma alma. Amém? Cristo continua dizendo, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Cristo está dizendo, acautelai-vos, porém, dos homens. Está escrito aí, que sinédrio? O sinédrio está lá embaixo, filha. Aqui está homens. O sinédrio vem depois. Acautelai-vos, porém, dos homens. Cristo está dizendo, sabe quais são esses lobos? Os lobos são o quê? São homens. Vós sois minhas ovelhas, porque vocês têm a minha marca. Vocês têm o meu selo. O meu Espírito está sobre vós. A minha presença está sobre vós. Mas atenção, estou vos enviando no meio de lobos. Esses lobos são pessoas, são homens. Notemos, reparemos e lembremos-nos que Cristo, para estar na cruz, homens, doutores da lei, pessoas que conheciam o Evangelho, pessoas que conheciam a lei de Moisés, pessoas que dominavam a lei de Moisés, são os mesmos que pegaram em Cristo e o crucificaram. Sabe quem são os maiores inimigos de Cristo? São religiosos. Sabe aonde estão os maiores inimigos do Senhor Jesus? Estão nos altares. Amém? Maior parte dos inimigos de Cristo são pastores, apóstolos, diáconos, evangelistas, profetas, profetisas, aqueles que na verdade são agentes do diabo, aqueles que têm impacto com as trevas. Amém, igreja? Acredito eu que já estou pregando. Disse que seria só a introdução, mas parece que já é a pregação. E acabei rimando. Que coisa bonita. Cristo está dizendo, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Quem vai nos entregar aos sinédrios? São os homens. Amém? E atenção, a história se repete. Os religiosos do passado são os que puseram mão em Cristo. Amém? São os que puseram mão em Cristo. Pessoas que conheciam e dominavam a lei de Moisés puseram a mão em Cristo. Pegaram em Cristo, o acusaram, pegaram em Cristo e o crucificaram. Amém? Dando sequência, porque eles vos entregarão os sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Isso é,
por amor a Cristo, por sermos enviados por Cristo e por amarmos Cristo, nós seremos o quê? Espancados, maltratados, chicoteados, rasgados. Vão cuspir em nós, vão nos chamar todo tipo de nome por amor ao Senhor Jesus. Estão compreendendo? E aqui, na verdade, é uma profecia. Cristo está falando com os seus discípulos. E notemos que aqui, nessa missão, que os discípulos haviam recebido da parte de Cristo, quando eles saíram, tudo o que Cristo está falando aqui não aconteceu. Porque a Bíblia diz que eles foram e eles voltaram felizes. E o livro de Lucas fala a respeito. Eles voltaram felizes. E eles disseram: Senhor, em teu nome os demônios nos obedecem. Em teu nome os demônios se submetem. Eles voltaram felizes. E Cristo falou o quê para eles? Não vos alegreis pelo simples fato dos demônios ter o quê? Vos obedecido. Mas alegrem-se por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Compreende? Por quê? Porque eles estavam felizes. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque essa profecia, Cristo estava transmitindo, na verdade, não para aquela missão, mas voltado às próximas missões. Razão pela qual Cristo Jesus, depois é crucificado pelos religiosos, pelos doutores da lei. Cristo é crucificado. 3 dias depois, o nosso Messias ressuscita, levanta-se dentre os mortos. O nosso Cristo vence a morte e ele sobe até o Pai. Ele volta para o céu e senta à destra do Deus Pai. Os discípulos, em Atos capítulo 2, estão agora totalmente cheios do Senhor Espírito Santo. Aquele homem que lá em Mateus havia rejeitado o Cristo e o galo cantando 3 vezes, agora está lá na frente assumindo que é discípulo de Cristo e dando o pescoço à morte por amor a Cristo. Disse que afirmou não ter conhecido Cristo, agora está lá na frente dizendo assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E por amor a Cristo ele foi crucificado de cabeças para baixo. Estamos falando propriamente de apóstolo Pedro. Lá está outro homem na frente dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e eis que a coroa da justiça me está reservada. E esse homem foi degolado. Sua cabeça foi o quê? Foi arrancada. Por amor a quem? Por amor a Cristo. Notemos que a profecia de Cristo aqui em Mateus 10, lá na frente está se concretizando, lá na frente está se cumprindo. Os discípulos, os apóstolos estão vivendo exatamente tudo quanto eles haviam ouvido e recebido da pessoa do Cordeiro. Amém? Lá na frente nós vemos Tomé em uma missão. E ele está sendo morto como? Com uma flecha cravada pelas costas ou no peito. Tomé está lá na frente, morrendo por amor a Cristo. Lá na frente nós estamos vendo Estevão sendo apedrejado. E por amor a Cristo, ele está dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E Cristo está aqui, no seu versículo 16, dizendo: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, diz Cristo. Por causa dele, por causa de Cristo, seremos conduzidos aonde? À presença dos governadores da terra, dos reis da terra.
por causa de Cristo, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém? Amém. Cristo está dizendo que por causa dele seremos conduzidos e levados aonde? Nas suas sinagogas. Estamos em que versículo agora? Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temas. Cristo está dizendo, não tenha o quê? Não tenha medo. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Em outras palavras, eu fui o quê? Eu fui perseguido, eu tenho sido perseguido e eu serei morto pelo evangelho que eu prego, o evangelho que eu recebo da parte do meu Pai. E tudo que eu estarei vivendo aqui na terra, vocês também viverão, porque vós tendes o meu Espírito. Porque todo aquele que tem o meu Espírito é odiado, é perseguido assim como eu. Cristo foi chamado de Rei dos Demônios. Amém? Mesmo não cometendo pecado, Cristo foi odiado. Mesmo não cometendo pecado, Cristo teve inimigos. E não inimigos espirituais, como também inimigos físicos. E o próprio Cristo está dizendo, por amor ao meu nome, vocês terão o quê? Inimigos. E esses inimigos começam dentro da igreja. Aqueles que não pregam a verdade. Todo homem, toda mulher que diz ser líder religioso e que não prega a verdade de Cristo é seu inimigo, é meu inimigo, é inimigo de Cristo. Porque se eles não fossem inimigos de Cristo, se eles não fossem nosso inimigo, eles poderiam permanecer na doutrina do céu, na doutrina que Cristo apresentou, que Cristo pregou. O simples fato de eles rejeitarem essa mesma doutrina de Cristo os constitui nossos inimigos. Amém? Não só nossos, como também inimigos do nosso Cristo. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu vou repetir aqui os 2 versículos, porque a partir daqui é onde vou explicar o que realmente estamos vivendo agora. Versículo 26. Portanto, Cristo está dizendo, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Cristo está dizendo assim aqui, eu estarei convosco, e por eu estar convosco, eu estarei vos revelando tudo quanto estarão armando contra vós. Estão compreendendo? Eu estarei vos revelando profecias, coisas que vão acontecer agora e coisas que estarão acontecendo aonde? No futuro. Amém? Eu estarei vos revelando, pois não há nada em oculto que não há de ser revelado. E o versículo 24 de Mateus, capítulo 24 de Mateus,
capítulo 24 de Mateus, nós vemos o Cordeiro. Ele está sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos vindo ter com ele em particular. E eles estão dizendo ao Messias, estão dizendo a Cristo: Senhor, diz-nos, faça-nos saber, como é que vai ser a tua vinda? Quais são os sinais da tua vinda? Como é que a gente vai compreender que nós estamos no tempo dos fins? E Cristo está dizendo assim: atenção, tenham muito cuidado para que ninguém vos engane. Depois dessas palavras, a primeira palavra profética que sai da boca de Cristo foi essa: virão muitos falsos profetas. Virá a existir muitos falsos profetas. Amém?